Graças e paz, amados. Estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje queremos compartilhar com vocês o texto que está em Apocalipse 2, né? Vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Nós vamos falar sobre Deus tem um tempo determinado. O tempo determinado por Deus. Deus, ele está no controle de tudo e é isso que nós vamos entender, né? Nós vamos estar lendo aqui a carta direcionada a Esmirna, né? João, ele, através de uma visão, Jesus, ele usa João para escrever para 7 igrejas, né? 7 igrejas da Ásia Menor, e nessas 7 cartas, né, na verdade, elas se tornam em um direcionamento para toda a igreja de Cristo, ali igrejas específicas, porém nós temos base para crer que é uma carta para a igreja de Jesus, para nós que somos a igreja de Cristo. E aqui tem algo importante para você atualizar na tua vida neste dia, né, através desta mensagem que eu creio que vai falar ao teu coração. Vamos para a leitura, Apocalipse 2, versículo do 8 ao 11, que diz: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Guarde isso, durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Nós estamos diante de uma carta onde o próprio Jesus, ele usa o apóstolo João para levar essa mensagem para a sua igreja. Aqui falando da igreja de Esmirna, uma igreja que viveu num período de grande perseguição, uma igreja onde teve um número muito grande de mártires, um período que teve um grande número de mártires, pessoas morrendo por amor ao Evangelho, por estar seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. E estas pessoas estavam ali firmes, guardando a tua fé. Mesmo que não tivesse riquezas materiais, né? Ao contrário da igreja de Laodiceia, essa igreja permanecia fiel. E por isso Jesus, ele vai dizer, através de João para aquela igreja: Eis que és rica, porque tem guardado a tua fé, tem permanecido fiel à palavra de Deus. Uma igreja perseguida, uma igreja que estava sendo afrontada, uma igreja que estava pessoas sendo mortas, mas elas permaneciam olhando para o centro, olhando para o alvo que era Jesus Cristo. Esta igreja que seguia Jesus sofria grande perseguição, sofria grandes afrontas, sofria grandes ventos e tempestade em direção a elas. Elas estavam sendo atacadas fortemente pelo inimigo de nossa mente, pelo inimigo de da igreja, né, que é o inimigo da nossa mente, que tenta nos atacar diretamente, diariamente, para fazermos desistir, parar, blasfemar, negar ao nosso Jesus. Porém, eles permaneciam fiel. E Jesus, ele vai dizer aqui nesta carta para esta igreja que alguns deles seriam presos e teriam provações, tentações durante 10 dias. Ou seja, para alguns que já estavam sendo perseguidos, que já estavam enfrentando ventos e tempestade, ia aumentar mais ainda. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero refletir juntamente com você nesta mensagem, nesta reflexão, é que Jesus, ele deixa bem claro que seguir ele, ser fiel a Deus, não vai te deixar isento de sofrer ventos, tempestade, perseguições, afrontas, dificuldades. Servir a Deus, seguir os passos de Jesus, muitas das vezes vai ser o contrário. O vento vai aumentar, a tempestade vai vir mais forte, afrontas vão se levantar contra a tua vida, perseguições vão vir contra a sua vida, porque você está seguindo Jesus. Ele sofreu tudo isso. E quando ele fala para nós pegarmos a nossa cruz, é uma cruz semelhante a dele, que passa por tudo isso, mas por um propósito muito maior. Não só a nossa salvação, mas a salvação também de pessoas que ele tem colocado diante de nós ao nosso redor. Muitas das vezes nós não entendemos por que
esta tamanha provação? Por que esta tamanha perseguição? Se eu estou servindo a Deus, eu teria que estar vivendo o melhor, eu teria que estar, aos nossos olhos, né, humano, o melhor, teria que estar tudo bem, tudo tranquilo. Mas Jesus ele veio anunciar um reino eterno, não um reino terrestre. E é muitas das vezes aí que nós não entendemos e por isso passamos desse vento e tempestade e não sabemos para onde ir. Mas se nós tivermos essa certeza que o reino de Jesus é eterno e que independente do cenário, independente do vento, independente da tempestade, ele continua com todo o poder, com toda a autoridade e no controle de tudo, eu vou poder ter paz, ainda que no meio da guerra. Eu vou poder ter a plena paz que excede todo entendimento, porque o entendimento humano fala para desistir, para parar, que não vai dar, que eu não vou aguentar, que eu não vou sobreviver, que eu tenho que desistir, que não vale a pena seguir Jesus. Mas essa plena paz que excede todo este entendimento humano, ela me dá a certeza que eu posso ter sim esperança, que eu posso sim confiar, porque aquele que está comigo é maior do que qualquer vento, do que qualquer tempestade que venha sobre a minha vida. E Jesus aqui diz para esta igreja, alguns terás provações maiores ainda, mas vai durar 10 dias. Ou seja, quem determina o tempo não é as circunstâncias, não é o cenário, não é o inimigo de nossa mente, não é as pessoas. Quem determina é Deus. Deus é que determina o tempo. Ele tem um tempo determinado para todo este vento, toda esta perseguição, toda esta tempestade passar. Mas só tem uma chave que você precisa guardar no teu coração. Permaneça fiel. Permaneça acreditando. Permaneça confiando. Permaneça crendo. Permaneça olhando para o alvo. Porque fiel é o Deus a qual está contigo. Jesus ele está contigo neste momento de dificuldade, neste momento de perseguição, de vento, de tempestade. Ele continua contigo. Desde que você permaneça fiel a Ele. Então, atualize essa palavra no teu coração. Deus, Ele é fiel. Ele tem um controle de tudo. Ele tem um tempo determinado para o vento e para a tempestade passar e você cantar um hino da vitória. E o mais importante, independente do que aconteça nessa vida terrena, Ele já nos garantiu ali na cruz a vida eterna, a salvação para uma eternidade com Ele. E o meu dever, o meu papel é permanecer fiel, porque aí eu não sofrerei o dano da segunda morte, porque ao ressuscitar, Jesus me garantiu a vida eterna. Amém? Então atualiza essa palavra no teu coração, que Deus possa te conduzir no caminho de vitória, que venha te fortalecer para você permanecer firme, acreditando, confiando e fiel em Jesus Cristo. Amém? Graça e paz.